E aí pessoal, tudo bom? Aqui Chico Isidro, chegando para mais um Crônicas. E nessa semana eu falo sobre o dia que fiquei falando sozinho com uma namorada. Depois da vinheta eu conto essa história. E aí, tudo bom, pessoal? Antes de começar a contar a história, que aconteceu lá na minha adolescência, eu pedi pra você vir aqui no canal, né? Se inscreve, dá essa força pro negão aqui, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, né? Pra você sempre saber que tem vídeo novo no canal. Aí eu não preciso também estar mandando mensagem pro WhatsApp de vocês, Facebook, Instagram. Dito isso, bora pra história da semana. Lá no começo dos anos 80, eu tive minha primeira namoradinha no colégio. E tudo começou... Cara, eu não consigo me lembrar como exatamente eu conheci a Maria Júlia. Não consigo me lembrar mesmo. Mas eu sei que a gente começou assim, o nosso namoro, coisa bem de adolescente mesmo, bem de guri, né? Guri verde. A gente foi num show, a galera, o pessoal do colégio de Paula Soares, a gente se uniu, tinha um show num sábado de noite no Marinha, o Marinha ainda tava começando, né? E tinha um show do Kid Abelha, Erva Doce Sucesso, Erva Venenosa, e Van Lins. Era um show assim, um show gratuito no Marinha. E a gente foi de bando pra ver o show. Na volta, a gente veio caminhando. Me lembro desse show, quem tava no show comigo lá, a Maria Alba, a Rosane Santana, o Alexandre, a Cláudia Ferrugem, a Alice Peixoto. Cara, a nossa turma, a turma era uma turma muito legal, uma turma muito jóia do colégio. E junto veio uma loirinha, né? E a gente começou a conversar. Depois do show, né? E ela morava na Riachuelo. E a gente ficou conversando, e eu me lembro que eu comentei com ela que eu escrevia letras de música. Sim, eu fazia isso na minha adolescência. Eu tinha um caderno cheio de letras de música. E ela ficou curiosa, ela, mas eu queria ver, tu mostraria pra mim as letras, né? Claro, mostraria, sem nenhum problema. Isso era o show foi de sábado de noite, e combinamos de segunda-feira, depois da aula, a aula acabava 15 para 6 da tarde, a gente escutou no pátio, e eu levei um caderno, um caderno capa vermelha, com letras de música, e a gente foi conversando. Eu me lembro que eu fui até a casa dela, a mãe dela nos ofereceu um Toddy Nescau, um sanduíche, tá? Aí eu tirei da mochila o caderno, coloquei na mão dela e fui embora. Só que no meio do caminho, eu me dei conta, eu peguei a mochila, fui olhar, cara, eu peguei assim, olhei, tava o meu caderno com as letras de música ali, eu olhei, mas como assim? Eu tinha deixado o caderno com a Maria Júlia e o caderno tá aqui comigo. Aí eu me lembrei que eu pensei, deixei o caderno errado pra guria. Aí eu voltei pra casa dela. Cheguei lá e toquei a campainha, né? Ela morava na Riachuelo, quase esquina com a Marechal. E ela abriu e ela ficou me olhando assim, oi, eu acho que tu se enganou, né? Claro, eu te dei o caderno errado, eu te dei o caderno de matemática lá, sim, que eu dei o caderno de matemática. Aí mas as letras é esse aqui. Aí dei pra ela olhou pra mim assim, confessa que tu me deu o caderno errado só pra poder voltar e me ver mais um pouco, né? Eu disse bem assim, não fiquei vermelho quando eu fiquei vermelho, né? Mas eu fiquei todo bobo, não sabia o que falar, gurizão, né? Bem idiota. E aí ela começou a rir. Tá, eu peguei, dei o caderno pra ela, fui pra casa. No dia seguinte ela chegou pra mim no colégio, adorei tuas letras legais, né? E eu nunca tinha pensado, e eu me lembro que eu fazia as letras ouvindo as músicas, e eu ouvia as músicas e bolava a letra com o ritmo que eu achava meio que tinha a ver. E a partir daquele dia a gente virou, a gente grudou um no outro, de uma forma assim que
uma coisa muito, muito legal, que eu nunca tinha sentido isso antes, né? A gente via junto, era uma coisa assim, eu me lembro que eu saía do colégio, ela tava me esperando no pátio. E vice-versa, eu ficava esperando, ela ficava me esperando. Teve um dia em que eu tava todo bobalhão, né? E teve um dia que eu tava... que a aula dela acabou mais cedo. Ela não teria os últimos... Era uma sexta-feira. Ela não teria os 2 últimos períodos. Então a turma dela foi liberada. A minha tinha os 2 últimos períodos. E aí ela falou pra mim, pai, eu não vou ter aula nos 2 últimos períodos. E aí eu... Né, Tá, se vê segunda-feira, né? E fui pra aula. Quando acabou minha aula, 15:06, eu desço, saio da aula, tô descendo a escadaria, ela sentadinha na escadaria do colégio, assim, o colégio de Paulo Soares tem uma escadaria, entrada. Aí eu olhei assim, Júlia, ela me olhou, né? Oi, e eu, o que tu faz aqui? Por que tu tá aqui? E ela me disse assim, olha, eu ia pra casa, mas eu pensei, se eu fosse pra casa, eu não ia te ver todo final de semana. Eu ia ficar com muita saudade tua. Aquilo me deixou assim, eu fiquei completamente bobo, né? Eu já tava bobo pra aquela mulher, né? Uma loirinha pequenininha, assim, os olhinhos verdinhos, cabelinho curtinho. Cara, e a gente ficou assim numa coisa, assim, a gente saía da aula, a gente ia sempre pra Praça Matriz, sentava na Praça Matriz e falávamos de música, de cinema, de livros. E a gente andava de mão dada. Era uma coisa muito, muito legal, uma coisa bem adolescente mesmo, uma coisa bem... E eu me lembro que eu tinha na cabeça um filme que eu tinha visto quando era adolescente, criança, aliás, que eu vi quando criança, chamado Melody, que é um filme de um casal de jovens, de crianças de 10 anos de idade se apaixonando pelo outro. E eu era muito romântico, Teve um dia que ela tava que eu saí da aula, do recreio, e tava os nossos nomes pintados, assim, pichados com giz na parede do colégio, né? Chico, assim, bem grandão, assim, com X e Júlia. Eu fiquei assim, ó. Eu me lembro, aí tinha uma colega minha, a Claudinha, São Joteira, ela olhou assim, isso aí é coisa da Júlia. Eu, puta que pariu, tava... Bom, daqui a pouco a gente tava numa história legal. Eu não tava acreditando naquilo, né? Não tava acreditando naquilo. Eu me lembro que teve uma vez que a gente tava caminhando, indo pro colégio, e ela fala pra mim, né? Tu já rodou 2 vezes, né? E eu, sim, rodei 2 vezes. Mas olha só, eu falei pra ela, olha só como foi bom ter rodado. Se eu não tivesse rodado, eu não tinha te conhecido. Pá! Aí a guria se rendeu, tudo. A coisa estava muito legal. Só que eu sou esquisito, né? Mas assim, eu já fiz muita merda, muita cagada. E dessa vez eu não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. Certa tarde, alguns colegas estavam estreando em Porto Alegre o filme The Wall, do Alan Parker, né? Que é a história do filme, do disco do Pink Floyd. E a turma resolveu matar a aula para ver o filme no Imperial. E me convidou. Eu falei, não, eu só vou se a Júlia for. E nós tínhamos um point lá no colégio, que era na última janela do 3º andar. A gente sempre ficava lá, se encontrava lá e ficava de namorico, tudo. E tá ela parada lá na janela, assim, ela tá assim na janela. E eu chego, né? Oi. Aí beijo ela tem que atribuir o beijo. E o pessoal me convidou a gente pra ir pra ver o Pink Floyd, né? O The Wall no cinema, que tu acha? Cara, a guria, ela virou pra mim, me olhou e saiu caminhando em direção à sala dela, que a gente estudava em turmas diferentes. Ela foi pra sala dela assim, e eu fiquei olhando, tá, o que houve? Tá. De repente tava chateado, preocupada com alguma coisa. Aí eu fui pra minha turma, ela foi pra turma dela. Quando acabou a aula, eu desci, né? Cheguei 15:06 e ela não tava me esperando. Ela sempre me esperava no pátio, não tava me esperando.
E eu não sabia como agir, nunca tinha namorado na vida, né? Nunca tinha. E aí eu fiquei olhando, tá, mas cadê a Júlia? Nada dela. Eu peguei e fui pra casa. Aí no dia seguinte ela tava de pé na porta da sala dela. E eu fui em direção a ela pra falar com ela. Ela me olhou e virou as costas e entrou na sala dela. E não falou comigo. Aliás, ela nunca mais falou comigo. Eu não sei se alguém fez algum comentário, se... Aquelas dúvidas que eu vou levar pro túmulo, que eu não sei o que aconteceu realmente. Simplesmente a guria não falou mais comigo. Ela me evitava. Eu tentava conversar com ela. E ela simplesmente não falava mais comigo, não falou mais comigo. E um dia ela sumiu do colégio. Nunca mais vi. E aquela coisa, eu era muito tímido, muito pra... Tipo, ir lá na casa dela pra saber, eu não tinha essa coragem. O que tá acontecendo? Né? Eu não fui na casa dela, tudo, não... Deixei coisa. No ano seguinte, eu tava no pátio, tinha uma turma de vôlei, e eu me lembro que eu ia parar de estudar à tarde, porque eu ia começar a trabalhar. E aí eu ia pra noite, eu tava me despedindo da galera, e chega uma das minhas colegas do Polo Soares e comenta comigo, tu tá bem? Eu não tô bem. Ela, que pena, né, que a Júlia, ela foi embora, né, foi embora pro interior. Eu, como assim, né? Sim, ano passado ela foi embora pro interior, ela foi morar com os parentes, né, no interior. Eu não sabia. Aí eu fiquei pensando durante muito tempo, de repente, será que ela não quis acabar comigo? Não quis me dizer que ela tava indo embora? E não quis acabar? Ela não sabia como me dizer? Eu não sei. Não sei, só que... Bom, tá. E aí, só que assim, naquela época, nos anos 80, não existia redes sociais, não tinha como saber onde a guria estava, assim. Eu sei que ela estava no interior. Hoje não tenho ideia. Anos depois, eu já estava na faculdade. E aconteceu o seguinte, e todo ano a minha turma da faculdade, a gente ia pra praia. A gente ia pra Capão da Canoa, uma galera. Passava alguns dias lá no litoral. E numa casa do lado onde a gente ficou, tinha uma outra turma. E a gente se reuniu para fazer uma festa, um sábado à noite. E eu tô sentado na cozinha, tomando Guaraná, porque eu não bebia. Um dia eu vou contar essa história, porque eu não passei anos sem beber. E entrou um gurizão, ele foi abrir a geladeira assim pra pegar uma cerveja, um refri, ele olhou pra mim assim, cara, eu te conheço, velho. E eu, não sei. Cara, tu não... Ele falou assim, tu não foi namorado da Júlia? E eu fui. Cara, daí eu me lembro, tu vivia no meu prédio, eu morava no mesmo prédio que essa guria. Né? E eu, sério? Sim, cara, eu me lembro de tipo, cara, não tem como um negão e uma loirinha, né? Não tinha como, se destacava, né? E eu, cara, eu falei pra ele, contei a história, ele, ela se mudou e virou modelo, hoje em dia é modelo, tudo. E eu, modelo, puta que pariu, que coisa. Passou. Tá, anos depois, nunca vou esquecer. Eu, como eu sabia a data de nascimento dela, tudo, aniversário. No dia que ela foi fazer, que ela estava completando 30 anos de idade, eu pensei, eu acordei, a Júlia hoje está completando 30 anos de idade. Mas como é que ela tá, hein? Fiquei pensando comigo mesmo. O que eu fiz? Eu peguei um guia telefônico, sim, um guia telefônico, pra tu ver coisa lá do século passado, né? E o guia telefônico era uma coisa assim, que era uma coisa que tinha tudo, tinha endereço, telefone, tudo das pessoas. E eu fui olhar e fui procurar o sobrenome dela no guia telefônico. Não tinha o nome dela, mas tinha os nomes de algumas pessoas muito parecidas, né? Os nomes semelhantes, assim, o mesmo sobrenome. E eu peguei a caneta e fui ligar para as pessoas que têm o mesmo sobrenome dela, da Júlia. Cara, a primeira pessoa que eu ligo, a meta de uma senhora. Era umas 3 da tarde, mais ou menos. Boa tarde. Ela, tudo bem, olha só. Aí eu contei que a Júlia estava de aniversário, eu tinha sido colega dela no colégio, babá. E dei meu nome. Quando eu falei meu nome a essa senhora, eu me lembro de ti, teu Chiquinho, né? Teu Chiquinho, sim que eu me lembro de, claro que eu me lembro de ti. Tava sempre, eu sou a tia dela. Você é a tia dela, sim. Que mundo. Primeira ligação que eu dei, primeira ligação que eu fiz, né?
E eu, não, eu queria saber como ela tá. Não, ela tá bem, ela tá morando no interior. E eu falei que hoje, isso eu fiquei sabendo isso há mais de uma década que ela tava no interior, eu não falo com ela faz 15 anos. E eu queria dar os parabéns pra ela, né? E ela, não, só um minutinho, que fica aí que eu vou procurar pegar o telefone dela na minha agenda e já te dou. Bem assim. Tá, passou, né? Eu ouvi o barulhinho. Aí daqui a pouco ela volta, não, tá aí. Aí me deu o telefone, eu notei, né? E tá, agradeci, muito obrigado pela atenção. Ela, não, fica tranquilo, eu me lembro de ti. Né? Tu vivia lá na casa, tudo, não tem, bem capaz, fica tranquilo, meu filho. Né? Me deu felicidade, tá? Aí eu peguei e liguei, na época eu já tinha celular, e peguei e liguei pro celular dela. Ela atendeu. E aí eu me identifiquei nela, perguntou, alô, quem é? E olha só, tudo bom, Júlia? Aqui é o Chico, né? E eu te lembro de mim? Ela, sim. Não, eu tô te ligando pra te dar os parabéns, né? Eu sei que tu tá completando de aniversário hoje. E ela, muito obrigado, só que eu não posso falar contigo agora porque eu tô no trânsito. Uma outra hora a gente conversa. Eu, não, só te liguei pra te dar os parabéns, nada demais. Saber se tu tá bem? Não, eu tô muito bem, então tá, beleza, parabéns, felicidades. Desliguei. Aí deixei passar alguns dias e liguei de novo. Né? E ela atendeu. O que tu quer? Bem assim. Eu, não, só queria saber como é que tu tá. Não, eu tô muito bem. Obrigado. Né? Agora eu tô no cabeleireiro pra falar contigo. Eu, não. Tranquilo. Tenha uma boa vida. Fique bem, passe bem. Eu já vi que tu tá legal. Eu tava preocupado. E eu, claro, não tive coragem pra saber por que ela tinha ficado em silêncio comigo lá no Paulo Soares em 1980, lá vai Pedrinha, né? E foi isso, né? É uma coisa que eu nunca vou saber por que a guria simplesmente pode falar comigo. Eu não sei se alguém falou alguma coisa, se eu fiz alguma bobagem, não sei mesmo. Mas ficou. É isso aí. Então, a história de semana é essa. O dia que uma namoradinha de colégio, a primeira namorada, me deixou no vácuo e eu fiquei sem saber o motivo. Tá, pessoal? Valeu. Fico aqui. Peço pra você vir aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Me conta também se você já teve algum instante que aconteceu com você, alguma coisa assim parecida. Tá? Obrigado, valeu, beijo!